Vamos falar sobre aprimoramentos legais e regulatórios necessários para a modernização do setor. Para compor este painel, convido nossos participantes a subirem ao palco. Thalita Porto, diretora técnico regulatória da Absolar. Palmas, por favor. Bem-vinda. Com mais de 30 anos de experiência no setor elétrico, Thalita reúne uma visão estratégica singular para investimentos, otimização de operações e inovação sustentável. Já foi conselheira da CCEE entre 2016 e 2020, inclusive vice-presidente do Conselho. Atuou na Eletrobras, PSR Consultoria, EPE, AES Tietê e Renova Energia. Hoje lidera a diretoria técnico-regulatória da Absolar, contribuindo diretamente para a evolução regulatória do setor solar no país. Convido ao palco Isabela Vieira, diretora de programa do Ministério de Minas e Energia. Bem-vinda! Especialista em regulação da Enel desde 2007, Isabela tem sólida trajetória na fiscalização dos serviços de eletricidade, regulação da transmissão e distribuição, além de ter atuado como assessora da diretoria da agência. Atualmente está cedida ao MME, onde contribui para a formulação das políticas públicas do setor elétrico do país. Convido ao palco Renata Nogueira, assessora da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica da EPE. Bem-vinda. Engenheira eletricista formada pela UFRJ, mestre pela COP, UFRJ e doutoranda pela Escola Politécnica da USP. Ingressou na EPE em 2007, onde atuou como consultora técnica na área de planejamento da geração por quase uma década. Hoje é assessora da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica, contribuindo diretamente para o planejamento da expansão da geração e da transmissão no Brasil. Convido ao palco César Pereira, gerente executivo de regulação da CCEE. Bem-vindo. Mestre em Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e graduado em Administração de Empresa pela mesma faculdade. Com mais de 20 anos de experiência no mercado de energia, participou do projeto de implantação do mercado atacadista de energia elétrica entre 1999 e 2001 e ingressou na CCEE em 2003, atuando em diversas áreas da organização. Atualmente ocupa a posição de gerente executivo de regulação. Convido ao palco Jovânio Santos, diretor da Deloitte. Bem-vindo. Power Utilities. Engenheiro eletricista, mestre em mercado de energia pela Poli-USP, com especializações em eficiência energética, projetos, negócios do setor elétrico e direito da energia. Jovânio tem mais de 14 anos de experiência em toda a cadeia de valor do setor: geração, transmissão, distribuição e comercialização, incluindo estudos de desenho de mercado, regulação, processos de arbitragem, M&A, due diligence e estruturação de modelos de autoprodução. Atua hoje como diretor da Deloitte, liderando projetos de infraestrutura e capital no segmento de Power Utilities. Agradeço a presença de todos os painelistas. Agora, para dar início às exposições, passo a palavra para a nossa diretora técnico-regulatória da Absolar, Thalita Porto. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a Absolar ficou muito feliz com a participação de vocês. Eu particularmente, tenho um enorme prazer, porque eu sou amiga de cada um de vocês e estar com vocês aqui é muito bom. Para a gente falar do quê? Aprimoramentos legais e regulatórios necessários para modernizar o setor. E aí vem um pouco da lembrança, né? Eu acho que nós aqui, há 8 anos atrás, nós estávamos, o Ministério de Minas e Energia, lançou uma primeira estudo da reforma do setor, né, que foi a CP 33, a famosa Consulta Pública 33, né, que foi muito debatida no setor,
Depois, em 2019, né, César? Eu acho que foi a PL 414, né, da modernização do setor, né? E, assim, é algo que tinha que ser feito, né? A gente vinha há muito tempo precisando de um aprimoramento, de reformar esse setor, né? E essa ampla regulatória, né, revisão da regulação, ela veio, né, aqui lá para maio, junho, julho. Cada vez que a gente acordava numa sexta-feira, a gente tinha no DOU uma medida provisória nova para a gente estudar sábado e domingo. E então veio a MP 1300, a 1304 e as outras, né, mas essas duas aí viraram lei, né? A lei 15.235 e a 15.268. E por que era essa necessidade, né? São há 15 anos atrás, quando a gente olha 15 anos atrás, nós tínhamos, sei lá, o sistema era só hidráulica, né? 80% hidráulica e o restante térmicas, nuclear e outras. E quando a gente olha 15 anos depois, a gente tem um sistema quase que 90% renovável, só que não só hidráulica. A gente tem hidráulica, tem a solar, tem eólica, tem biomassa. Então, são as fontes renováveis que são variáveis e que impactaram o nosso setor, né? E a gente está feliz porque é uma matriz diversa. Eu acho que Deus é brasileiro mesmo, porque eu acho que ter uma matriz tão diversa quanto a nossa, e 90%, é fantástico, né? E hoje, a fonte solar ela já é a segunda maior fonte em termos de capacidade instalada, de megawatts, né? Ela tem aí, hoje, 24% solar, 43% hidráulica em termos de capacidade instalada. A Bloomberg, ela prevê para 2050 que esse número seja 30% de solar. E aí, 30% ela passaria a hidráulica, que seria 23%. Então, sobre esse olhar, eu queria primeiro chamar a minha amiga Isabela, que como é que o Ministério ele vê essa reforma setorial e o impacto para a fonte solar? Se você puder compartilhar um pouco com a gente. Deixa eu fazer o teste com esse aqui no ouvido, ver se dá certo. Acho que dá, né? Eu tô bem. Acho que o passador está ali, aquele... Vou pegar só um minutinho. Bem, boa tarde. É um prazer estar aqui nesse painel. Como a Thalita falou aqui, somos amigos, né, de longa data aqui do setor. E é um prazer estar aqui nesse evento para falar um pouco das mudanças que o nosso setor vem passando e esse importante passo que nós tivemos recente, que foi a publicação das duas leis, né, da 15235 e da 15269. E aí, para falar um pouquinho disso, há alguns meses atrás, né, a gente conversava sobre as medidas provisórias e lá no Ministério nós fomos muito questionados. Mas a 1.300 não trata de tudo que a gente precisa, né? Não fez um trabalho como foi, por exemplo, na CP 33, que tinha um conjunto maior. E lá atrás a gente já dizia, nós precisamos fazer um escopo que ele caminhe, né, que ele não fique parado por ser pesado, então a gente precisava de um escopo leve e que a gente tinha certeza que ele abriria as outras discussões. E assim, foi muito na linha do que a gente imaginava, né? A MP 1300, ela chegou de fato com um escopo que a gente teve o cuidado de fazer um escopo bem reduzido mesmo, limpando um pouco as divergências. E lá no Congresso, outros temas que a gente conhecia, que estavam palpitantes, a gente sabia que acabariam entrando, eles vieram para compor isso que agora nós temos, que de fato é um primeiro passo no sentido do que a gente espera do setor. Eu tenho dito que a gente ainda não chegou no final, assim, no nosso modelo perfeito, né, de setor elétrico. Talvez a gente nunca alcance, porque cada vez que a gente vai caminhando, o setor vai mudando, né, o setor vai tendo inovações, vai tendo mudanças, mas a gente caminhou no sentido certo. Assim, nós tivemos algumas evoluções que são importantes para o sistema. A gente sabe que nem todas as mudanças elas são mudanças que agradam a todos os segmentos. A gente tem um setor elétrico que ele é muito múltiplo, muito diverso, e as leis acabam mexendo, né,
no setor como um todo e afetam os diversos segmentos de maneira diferente, mas acredito que a gente caminhou no sentido de dar mais racionalidade para o nosso setor. Como é que passa aqui? Deixa eu ver aqui. No meio. No meio? Não. O grandão. Tá. Bom, então aqui tem só 2 slides úteis, né? São 5, mas é um obrigado e a capa, só para a gente pontuar aí o que as reformas do setor trouxeram, né? Então, esse primeiro slide, ele traz pontos que já saíram na MP 1300 e que acabaram sendo convertidos nas leis, alguns com algumas alterações, mas sempre caminhando no sentido que a 1300 se propôs. Então, desde quando a gente apresentou a medida provisória 1300, a gente vem apresentando, né, as medidas divididas em 3 eixos. Então, um eixo mais de justiça tarifária, um eixo que tem mais um olhar social, e que foi o primeiro a ser convertido, né, ele foi convertido na 15235, que era aquele eixo que tratava mais da modernização da tarifa social. Então, a tarifa social, como vocês bem sabem, ele é uma política antiga do nosso setor, mas que a gente entendia que precisava de alguns ajustes, em 2 sentidos, né? Em tornar mais simples, tornar mais fácil, para quem é beneficiário da tarifa entender o que está dito ali, né? Porque nem a gente que era do setor, a gente entendia aquela escadinha, ninguém sabia os números, ninguém sabia quais eram os descontos de cada patamar, e a gente simplificou no sentido de dizer até 80 kWh mês, o consumidor não paga a tarifa de energia, né? Aqueles mesmos consumidores que já eram beneficiários lá, famílias até meio salário mínimo do CAD único. E naquele momento a gente sentiu também a necessidade de cuidar de quem estava quase no limite ali do meio salário mínimo, mas era uma família que às vezes ganhava um pouquinho mais de meio salário mínimo per capita e já entrava na tarifa cheia. Então, foi nesse sentido que surgiu o desconto social, para dizer, bom, tem algumas famílias que estão ali, não no universo de beneficiários da tarifa social, mas que também são famílias vulneráveis ainda. Então, para esse outro conjunto, que é ali de meio a um salário mínimo de renda per capita, inscrito no CAD único, foi criado um desconto social que nada mais é de que dispensar essas famílias de pagar a CDE. Então, esse eixo social ele passou como foi proposto na medida provisória, e aí todos os outros itens da 1300 eles acabaram migrando para a discussão da 1304. Né? Originalmente, a 1304 do setor elétrico, basicamente, ela tinha o teto da CDE, mas todas as outras medidas da 1300 que não foram convertidas na 15235, elas migraram para o âmbito da discussão da 1304. Bom, e aí na 1304, né, com origem no que a gente propôs na 1300, veio aí algo que era aguardado há muitos anos, né, há 2 décadas, que é a abertura total do mercado. Então, agora a gente tem datas, e a gente sempre diz assim, que fixar datas é fundamental, porque o setor se organiza. Quando tem um marco muito claro, um marco muito bem definido, o setor começa a fazer o que é preciso para que aconteça. Então, a abertura do mercado com uma data posta, uma data fixa, eu tenho certeza que vai fazer com que, de fato, a gente agora caminhe para a abertura total do mercado, que era algo que a gente discutia desde lá de trás, né, Thalita? Então, é um grande ganho. E a abertura, ela tem um lado muito positivo, né, que o consumidor ele passa a ser o protagonista e ele tem o direito de, inclusive, de ficar, que é diferente de outros países. Então, você cria um contraponto ali para tudo que a gente faz no setor, porque na medida que a gente começa a desequilibrar os 2 ambientes, o livre e o regulado, como o consumidor ele é livre, então ele pode migrar, acaba que fica sendo um contrapeso. Sempre que a gente pensar em desequilibrar os 2 ambientes, a gente tem a possibilidade da reação de quem está no ambiente regulado. Então, ele acaba contribuindo, inclusive, para o equilíbrio setorial. E aí, o terceiro eixo do equilíbrio, a gente sempre soube que ele seria o mais difícil, né? Ele é o mais, com o menos convergências, por uma questão óbvia, é porque ele sempre mexe, né, com os agentes setoriais. Né? O nosso setor é um setor meio que de soma zero, então, sempre que eu mudo, redistribuo custos, alguém ganha e alguém perde. Então, a gente sabia que era o mais difícil. A gente não caminhou exatamente como foi proposto na 1300, mas foi no mesmo sentido. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, na realocação de custos entre os 2 mercados, a gente conseguiu fazer algumas realocações, né? Como Angra 1 e Angra 2,
que passou a ser rateada entre os dois mercados. A questão do próprio impacto da GD na CDE também foi distribuído entre os dois mercados, né? Antes ficava só no mercado regulado. A própria questão do desconto no fio, a medida provisória, ela avançava um pouco mais, tinha toda uma discussão jurídica em torno da proposta que foi na 1.300, e o Congresso trouxe uma proposta um pouco mais equilibrada, no sentido de vamos dar um passo menor. Então, o que o Congresso optou por fazer foi mantém-se o direito ao desconto na comercialização para quem já está no mercado livre e a gente fecha a porta para quem não foi ainda. Então, foi uma forma de caminhar no sentido que a gente quer, mas de uma forma menos traumática, digamos assim. Outros aspectos, por exemplo, como o rateio da CDE, né, que a medida provisória propunha ali voltar ao que era lá antes de 2016, né, de dividir igualmente entre todos os níveis de tensão. O Congresso optou também por um meio de caminho que também atende no sentido que a gente pensava, né, de parar ali aquele rateio mais diferenciado, que estava previsto para lá em 30. A alta tensão pagar 1/3 da baixa tensão e a média tensão pagar 2/3, ela estabilizou meio aonde estava, né, que é a alta tensão pagando 50% e a média tensão 80% da baixa tensão. E aí o que estava na 1.304, que foi realmente uma grande novidade em relação ao que o setor vinha discutindo desde lá de trás, foi o próprio teto da CDE, que acabou sendo convertido também, e agora a gente tem o desafio de como executar esse teto, né, porque ele ainda tem aí todo o arcabouço legal que foi feito, na verdade, ele ainda tem alguns passos para transformar o que está em lei, né, em algo concreto. Então, a gente vem trabalhando no Ministério na elaboração de alguns novos decretos e na revisão de vários outros, né? Vários dos decretos hoje vigentes, eles vão precisar de ser revisados por conta do conjunto bem representativo aí de alterações que foram trazidas na lei. E aí, como a gente já esperava, né, para além do que veio nas duas medidas provisórias, na 1.300 e 1.304, os outros temas que o setor já discutia também foram trazidos para os novos marcos legais. Então, eu destaquei alguns pontos aí que eu acho que tem a capacidade de mudar de maneira significativa o nosso setor. Então, por exemplo, quando a gente fala da questão da reserva de capacidade, a Lei 15.269 muda bastante a forma de tratar a divisão do encargo de reserva de capacidade, né? Ela inclui os geradores no rateio, os novos geradores no rateio da reserva de capacidade, especialmente os novos geradores que não trouxerem consigo requisitos de flexibilidade, de armazenamento. Então, é uma mudança significativa. Também traz ali na competência da ANEEL de estabelecer critérios para o acesso de novos geradores associados a esses mesmos atributos que a gente tanto sabe que o nosso sistema precisa, né, de flexibilidade, armazenamento, capacidade. Traz também ferramentas interessantes que a gente precisa olhar, que é ter a cada vez mais mecanismos competitivos de resposta à demanda, de deslocamento da geração. Então, isso certamente vai ajudar a gente, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista econômico, tornar o nosso setor mais sustentável. E aí os últimos dois temas que eu vi que meu tempo já acabou ali, que são, né, que a gente tinha certeza que eles entrariam na discussão, é a questão dos cortes de geração e a regulamentação do armazenamento, que vai ser fundamental para a gente enfrentar essa questão de viver com uma matriz que nós desejamos, né? Porque eu tenho ido para muito evento e tenho repetido isso. Nós não temos uma matriz diversa hoje por acaso. Nós temos essa matriz diversa hoje porque nós desejamos que ela fosse diversa. Tanto assim que as políticas públicas, elas foram construídas justamente para chegar até aqui. Quando a gente teve problema lá atrás, porque tinha uma matriz fortemente dependente da hidrologia, as políticas começaram a ser construídas para isto, para a gente ter uma matriz que seja múltipla, né, que a gente consiga lidar melhor com ela. Então, a gente chegamos onde gostaríamos de ter chegado, agora a gente precisa olhar para frente, para dizer, ok, e agora, como é que eu faço o que nós temos hoje permanecer sustentável? E aí a gente vai falar de armazenamento, vai falar de mudança de sinal de preço, deslocamento de demanda, modalidade tarifária que induza o consumidor de baixa tensão a consumir nos melhores horários. Então, nós temos talvez o momento mais desafiador do nosso setor e temos muito trabalho a fazer, todos nós. Muito bem, Isabela. Eu acho que
É isso mesmo. Eu acho que você tocou em pontos assim fundamentais. A tarifa social, a revisão dela, ela era muito bem-vinda, né? Como você falou, a gente nem entendia aquelas faixas. Então, veio simplificar e a pessoa entende. Até 80 kWh você é gratuito, né? Então, isso foi muito bem-vindo. E todas essas outras reformas que a proposta traz, a lei traz, não é nem proposta, né? A lei traz, que agora a gente tem que regulamentar, ela vê o futuro para ser mais sustentável a matriz. Então, eu acho que a sua colocação foi perfeita e faz o gancho até para a apresentação da Renata, porque a lei, a 15.269, ela cria ali a figura, o armazenamento, né? E no PDE 2034, a gente tem míseros 800 megawatts ali no final do horizonte. E assim, a gente sabe que vai ter um impacto. O próprio lançamento do leilão de reserva de capacidade, né, previsto para abril do ano que vem, ele vai ter um impacto forte aí no planejamento. A EPE está revendo, né, o plano, provavelmente o plano 2035 deve sair aí em breve, mas a gente sabe que tem esse impacto no planejamento como um todo. E, além disso, eu acho que, como eu falei no início, né, a geração ela passou por toda essa transformação de uma matriz diversa. Mas, ao mesmo tempo, né, Renata, a gente tem a figura da carga que mudou muito, né? A figura do prosumidor, né, do consumidor empoderado, que agora tem geração também. Você tem, por vir, data centers, hidrogênio verde. Então, você tem as novas cargas, as novas tecnologias. E aí, como é que o planejamento vê isso? Obrigada, Thalita. Primeiramente, aqui agradecer o convite da Absolar em seu nome. É um prazer estar aqui com todos vocês. Thalita, em especial, a gente comentou ainda há pouco no almoço, foi a minha primeira chefe na EPE, né? Então, é sempre muito prazeroso estar aqui numa mesa de discussão com você e nossos demais colegas também. Tá? Eu vou tratar exatamente na linha do que a Isabela já me deu um gancho muito bom, né? Ela fez um panorama geral sobre a reforma setorial e aqui eu vou trazer um pouco da visão de planejamento específica sobre as discussões legislativas, né, que estão agora na 15.269, dispositivos legais relacionados a soluções de armazenamento. Então, como que esses dispositivos se harmonizam com o que a gente já vinha vendo nos nossos estudos de planejamento. Tá? Como que a gente entende que isso vai influenciar a construção do leilão de armazenamento, né, que a gente está fazendo e apoiando o Ministério nessa construção. Né? Então, como que isso vai se correlacionar? Os riscos associados, outras frentes que, além do armazenamento, também a EPE pode contribuir para poder mitigar, vamos dizer assim, alguns desafios do setor, né, ultimamente, como essa questão das conexões, né, das margens, tanto para carga quanto para geradores. Então, em resumo, essa aqui vai ser minha apresentação. Vou passar os slides iniciais para a gente focar aqui no debate. Tá? Então, só trazendo aqui um breve contexto, né, do que a gente está vendo hoje dentro da matriz elétrica. Então, essa aqui é um olhar para o passado, olhando os últimos 10 anos. Né? A gente percebe como a matriz, de fato, ela sempre foi muito renovável, a matriz elétrica, com a participação das grandes hidrelétricas, mas ela se mantém esse perfil renovável. Então, a gente percebe que nos últimos 10 anos, né, de 2015 a 2024, esse percentual de renovabilidade matriz aumentou. 74% para 86%. E isso se deve muito a esse aumento, né, expressivo da participação das fontes renováveis ditas variáveis, que são as eólicas e fotovoltaicas, que teve também um aumento dessa participação na geração de 3,5% para 23,4%. E nesse cenário, né, também não podia deixar de falar da importância dos sistemas de transmissão nessa integração na geração renovável. Então, a gente sabe que a gente tem ali muita fonte renovável, tanto eólica e solar, na região nordeste, né, do Brasil, e ao mesmo tempo que a gente tem também uma elevada concentração de usinas hidrelétricas, com reservatórios térmicas de grande porte na região sudeste, centro-oeste e sul. Então, se faz necessário, né, um sistema de transmissão robusto, confiável, tem mais um aqui. Sistema de transmissão robusto, confiável, para que a gente possa, de fato, fazer, né, permitir que haja essa integração e, ao mesmo tempo, garantir que esses recursos presentes no Brasil inteiro estão disponíveis, sempre disponíveis.
E isso, consequentemente, também é fundamental para a gente garantir essa renovabilidade da matriz aí nos próximos anos. É só para destacar uma informação, nos últimos 10 anos também, né, como a gente falou da geração, da transmissão, a gente teve 247 bilhões de investimentos em 19 leilões de transmissões que foram realizados de 2015, entre 2015 e 2024. Olhando agora, então, o contexto na lei, né, 15.269, que regulamentou ali a MP 1304, então ela altera uma série de dispositivos que trata de temas centrais do setor elétrico. E aqui eu vou reforçar, principalmente aqui os dois primeiros, que é a questão da modernização estrutural do setor, que a Isabela já tratou muito bem, e também o marco regulatório para o armazenamento de energia. E nesse próximo slide, eu trouxe já pontuei alguns desses dispositivos legais que foram relacionados ao marco regulatório do armazenamento de energia, através especificamente aqui da implantação do sistema de baterias, né? Então, esses dispositivos trazem uma série de responsabilidades, né, competências à ANEEL, não só para regular, para fiscalizar, mas também para definir regras de acesso, condições técnicas, né, tanto para sistemas conectados ao Sistema Interligado Nacional, quanto aos sistemas isolados. Ela especifica também diferentes serviços que as baterias elas podem prestar, né, de forma simultânea. Ela dá orientação, né, como a Isabela já comentou, com relação ao rateio desse custo, né, entre os geradores. E também ela traz aqui, cria, né, alguns benefícios fiscais, dentre outros dispositivos, né. Então, dá para perceber que a amplitude, né, desse marco regulatório aqui relacionado ao armazenamento de energia por baterias que a Lei 15.269 está trazendo. Tá? E, em função disso, eu acho importante agora, então, trazer uma perspectiva do futuro. Nos slides anteriores eu mostrei o passado, né, como que evoluiu, mas o futuro, como é que a gente, na EPERJ está prospectando esse futuro, considerando essa intensa renovabilidade, esses problemas, desafios que a gente tem visto no setor com relação ao curtailment, né, com relação a essa dificuldade, né, de ter margem para conexão, tanto de carga quanto, né, de geração. Então, como é que a gente tá olhando esse futuro, né? Então, a gente vê aqui que de 2024 para 2034, olhando ali o trabalho apresentado no período 2034, há um aumento da capacidade instalada em torno de 84 gigawatts, sendo que desse montante, 55 gigawatts são de solares e fotovoltaicos. Então, a gente percebe que a expansão desses recursos é apenas 65% da expansão total dentro desse horizonte decenal. É muito significativo, né? Então, e associado a isso, né, a gente também no Plano Nacional, como a Thalita bem comentou, né, os míseros 800 megawatts, a gente já pela primeira vez, mas ainda assim eu acho que é uma coisa que a gente tem que ver com bons olhos, porque eu acho que isso estimula o setor de forma geral, né, assim, mostrando que há uma maturidade para a tecnologia de fato se viabilizar, apesar da indicação ser pequena, é um primeiro passo que eu acho que estimula, movimenta o setor. E é isso que aconteceu. Né? Tanto que a gente, já dando um spoilerzinho aqui com relação ao período 2035, né? Vocês, não sei se vocês acompanharam, a gente publicou nas últimas semanas, enfim, não tem nem um mês, o caderno de custos de geração e transmissão. E nele a gente traz ali algumas informações relacionadas às baterias, né? Aos sistemas de armazenamento. Então, a gente observou uma redução dessa estimativa, tanto de CAPEX quanto de OPEX, das usinas, das sistemas de baterias. Consequentemente, a gente percebe um aumento da competitividade também dessas baterias em comparação com outras tecnologias de geração, de armazenamento. E a gente reconhece, de alguma forma, né, através dessa perspectiva, o papel de armazenamento para a confiabilidade e a flexibilidade da operação do Sistema Interligado Nacional. Isso, né, constrói uma base técnica sólida para que a gente, de fato, consiga discutir políticas públicas, né, como que a gente faz aqui, sempre subsidiando os Ministérios de Minas e Energia nessas discussões, através de leilões e incentivos. E só para não ficar a Thalita já matar a curiosidade, a gente já estamos vendo aqui um aumento dessa indicação de baterias, né, diante dessa perspectiva, dessa base técnica mais sólida. Isso nos trouxe segurança e, de fato, a gente percebe que, olhando do ponto de vista ótimo, vamos dizer assim, né, de otimização dos custos do sistema, a gente percebe que a bateria está se tornando cada vez mais competitiva e isso reflete, obviamente, no montante que a gente está indicando, que deve chegar na ordem dos 6 gigawatts, tá, nesse PDE 2035. Então, já a gente
Realmente é uma mudança significativa que a gente está vendo agora dentro do PDE 2035, como uma forma justamente de firmar essa geração renovável que a gente está vendo que a tendência ainda é crescer cada vez mais. Então, vamos aqui à questão do LRCAP e armazenamento. A gente teve uma consulta pública, né, que terminou dia 1º de dezembro, né, tem pouco tempo, né, tem 2 semanas, e ela é um reflexo também desse amadurecimento das discussões que a gente está tendo no setor sobre esse tema de armazenamento, né, por baterias especificamente. Desculpa aqui. Então, a gente percebe, né, a gente está vendo os desafios que o setor está enfrentando, né, principalmente com relação à necessidade de estabelecimento dessa regulação robusta, né, que é o que traz a Lei 15.269, a necessidade de reavaliação do desenho de mercado e a necessidade também de aprimoramentos na modelagem das soluções de armazenamento das ferramentas computacionais. É um ponto que é pouco falado, mas também ele é muito desafiador e é muito importante para a gente poder viabilizar essa expansão em larga escala desses sistemas de armazenamento. E queria forçar também que é uma oportunidade, aproveitamento desses sistemas de bateria, para a gente otimizar, né, o desempenho elétrico do sistema, como uma oportunidade de aplicação sólida, né, devido a ser crescente requisito que a gente está enxergando, né, a necessidade do sistema de flexibilidade e de potência. Então, a gente vê que o leilão de reserva de capacidade de armazenamento, que está em fase de construção, como eu já comentei ainda há pouco, ela é uma primeira, né, contratação centralizada das tecnologias de armazenamento, e a gente espera, né, que com esse certame a gente, de fato, possa romper, né, essa barreira em termos de entrada em larga escala para essa tecnologia. Aqui eu trouxe, de forma bastante breve, né, eu imagino que todos vocês já tenham dado uma olhada, né, no material que foi posto em consulta pública, né, a EPE ela participou com o Ministério nessa discussão como um todo, mas em algumas frentes específicas a gente atuou, né, de forma muito próxima, que foi nessa questão específica com relação à proposição de uma metodologia locacional para a maximização dos benefícios elétricos. Então, a gente trouxe uma abordagem estruturada em diferentes níveis hierárquicos, com granularidade espacial e complexidade distintas. Então, aqui a gente, com o nosso entendimento, né, apesar do foco do leilão ser atender a capacidade do sistema, a gente percebe que a gente pode trazer mais benefícios para o consumidor, para o sistema brasileiro. Então, por que não extrair esses benefícios? E a partir dessa mentalidade, a gente trabalhou nessa metodologia locacional, que ela, do ponto de vista elétrico, a gente consegue identificar alguns locais em que essas baterias trariam, né, mais benefícios ainda para o sistema. Então, basicamente, aqui a gente, de forma como a gente, vamos dizer assim, é um primeiro leilão, né? Então, acho que também não adianta a gente se aprofundar muito, é um teste. A gente estabeleceu essa metodologia, paramos no nível hierárquico que a gente chama 1, que é basicamente para permitir esse controle de tensão do sistema, né? Principalmente nos pontos ali que a gente sabe que já tem muitos IBRs, né? Que são as fontes, né, renováveis variáveis. Indo um pouquinho mais rápido, que já acabou aqui o meu tempo, então o segundo ponto que a gente também contribuiu muito com o Ministério foi na discussão ali da constante de bonificação para esse leilão. O que quer dizer isso, né? A partir do momento que a metodologia locacional identifica aqueles pontos do sistema em que eu vou ter mais benefícios com a implantação da bateria, eu tenho que dar um incentivo para que o empreendedor, de fato, ele desenvolva seu projeto e direcione para esses locais, né? Então, como que eu vou fazer isso? A gente vai estabelecer esse valor de bonificação, que ele nada mais é do que a gente oferecer, vamos dizer assim, um desconto para fim de competitividade no leilão, mas isso não vai se refletir no preço da contratação dele, tá? Então, só para fins ali da competição realmente no leilão. E uma outra discussão também que a gente se envolveu bastante, junto com o ANS, foi a definição dos requisitos de grid forming, né? Que eles são fundamentais junto com o locacional, eles conseguem trazer benefícios sistemas em termos de flexibilidade, né, em termos de cada vez mais extraindo essa potencialidade que os sistemas de bateria eles têm. Para finalizar, aqui esse é meu último slide, né, foquei muito aqui no planejamento sobre as baterias, mas não podia deixar de falar também de outras soluções de planejamento da expansão, que assim como as baterias também oferecem vários benefícios para os sistemas similares aos sistemas de baterias, né, como a questão de controles reativos, a redução de curtailment, mitigação de curtailment, tanto por confiabilidade quanto energético. E aí, para isso, eu destaco aqui essas 3 frentes que a EPE tem atuado de forma bastante ativa, que é a realização de estudos de expansão, de definição de obras estruturantes de transmissão,
tanto soluções regionais quanto soluções para interligação, né, dos montantes de geração, principalmente na região norte, nordeste e sudeste. E aqui eu queria destacar essa novidade que a gente divulgou na semana passada, esse estudo de interligação norte-nordeste, parte 3, que é o famoso Bipolo Nordeste 2. Né? Então, a gente trouxe uma tecnologia aqui inovadora, inédita nas Américas e na Europa, que é a tecnologia HVDC-VSC, que ela tem características bastante, vamos dizer assim, inéditas pelo fato de ter uma extensão muito grande, são 2.500 quilômetros de linha ligando o Rio Grande do Norte até o estado de São Paulo, na fronteira com o Paraná. A gente coloca aqui o nível de extensão de 600 kV, 3.000 megawatts e ainda propõe que se haja uma flexibilidade no momento do leilão com relação a esse nível de tensão. Outra segunda frente são com relação, como a Thalita comentou, dos estudos prospectivos para atendimento e a integração de grandes cargas. E aí a gente chama atenção aqui tanto para os projetos de hidrogênio quanto também para o data center. A gente está vendo que há uma perspectiva aí já de projetos cadastrados, né, na ANEEL, no Ministério, para fins de pedidos de conexão, da ordem de 54 gigawatts, sendo 26 giga para data center e 27,9 para plantas de hidrogênio. A gente tem um Redata também, né, que traz esses incentivos fiscais para poder incentivar trazer incentivos para esses equipamentos de TI, né, com baixos custos, para que a gente torne competitivo nesse ramo da economia também. E a gente tem também atuado nessas discussões com relação ao Redata, de que forma? Tentando antecipar esses estudos prospectivos da EPE para que a gente consiga, de forma mais rápida possível, equalizar essa diferença que existe dos times das obras. Né? Essas obras elas terminam os data centers, elas se implantam de forma muito rápida, 1 ano, 2 anos, às vezes. Enquanto a transmissão, acho que todos vocês sabem que tem demorado 5, 6 anos para se viabilizar. Então, é um desafio muito grande esse descompasso temporal, mas a EPE tem antecipado os estudos prospectivos para atender essas demandas de cargas. E, por fim, aqui, que não podia deixar de falar, com relação à frente de estudos que a gente busca ferramentas computacionais, de fato, que estejam mais aderentes à realidade que a gente tem visto operacional do sistema. Tá? Isso pode parecer pequeno, mas é muito importante, porque com essas ferramentas a gente vai conseguir, de fato, quantificar as necessidades reais do sistema. A gente vai conseguir, de fato, endereçar os problemas da melhor forma ao olhar o custo total de geração e transmissão. Muitas vezes a gente acha que está economizando, adotando uma solução, mas a gente não está vendo o quanto que a gente está onerando o outro ramo. Né? Então, essa é uma forma de a gente olhar tudo de forma integrada e a gente está perseguindo aí como sendo uma atividade aqui estratégica da EPE, com a perspectiva de, nos próximos anos, em breve, a gente conseguir fazer esse avanço. Obrigada, desculpa aí pelo excesso do tempo. Obrigada, Renata. Eu acho que você trouxe questões que são fundamentais, porque a questão do corte de geração ela está machucando muito, né, os geradores, principalmente os de grande porte. E o que acontece? Não só você planejar as usinas que vão entrar mais adiante para a geração e para o consumo, mas também acompanhar o desenvolvimento lá dos acho que são 60 milhões já de obras já licitadas, né? Que a gente já está em construção. Então, acompanhar o desenvolvimento disso para garantir. E também, quando você traz o leilão de reserva de capacidade, com sinal locacional, que é fundamental. Eu falo, se você faz um parque eólico na Bahia, né, justamente ali que venta à noite, e aí você tem a bateria, né, que puxa o sol da manhã, que tem excesso, que horas você vai soltar? Se tem vento e vai ter bateria? Então, assim, o sinal locacional ele é fundamental, né? E aí a gente tem uma outra grande, eu diria, uma das questões mais... Eu vou até fazer uma histórica aqui. A lei 9074 ela é de 1995 e ela ali cria o consumidor livre. São 30 anos, né, César? E nós levamos 20 anos, um pouco mais de 20 anos, para implementar o PLD horário, né? E nós vivemos isso. Então, o Brasil realmente ele tem essa morosidade, mas está aí. E como a Isa falou, tem data, né? Então, novembro de 27, vamos aí às cargas da baixa tensão, indústrias, serviços, e novembro de 28, residencial. E aí a CCE
como é que ela está se preparando para essa abertura de mercado? Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite para a CCE para estar participando desse encontro da Bessolar. Primeiro explicar, era para estar a Jerusa aqui, a conselheira da CCE, mas ela teve um problema de saúde. E aí eu costumo falar que eu na CCE eu sou coringa, né? Que eu tenho mais de 22 anos de CCE, então qualquer um que tem problema lá, chama o César que ele cobre. Mas a questão da abertura de mercado eu estou diretamente envolvido, então eu acho que eu consigo falar um pouquinho, né? Você sabe disso há muitos anos, né? Bom, falar um pouquinho aqui da abertura do mercado, que é um dos grandes marcos aí dessa reforma do setor e um grande marco para o setor elétrico. Eu acredito que a gente vai ter um setor diferente daqui a alguns anos do que a gente conhece hoje. Bom, primeiro a CCE, não sei se todos conhecem, a CCE ela é uma empresa privada, sem fins lucrativos, autorizada por lei, criada pelo poder concedente, regulada pela ANEEL e que é responsável por operacionalizar o mercado de energia no Brasil. Nosso propósito é desenvolver mercados de energia eficientes, inovadores e sustentáveis em benefício da sociedade. Agora passar alguns números do mercado, né? Hoje a gente tem na CCE 16.388 agentes associados. Agentes associados são todas as empresas que atuam no mercado. 86.013 ativos. Ativos são usinas e unidades consumidoras. E 109 mil medidores. Que dá a dimensão aí de quantos a CCE é responsável por coletar todos os dados de medição para contabilizar o mercado. E esses números cresceram muito nos últimos anos, né, em decorrência da abertura que aconteceu a partir de janeiro de 24 para todos os consumidores da alta tensão. Nesse slide aqui eu mostro o movimento de migração de consumidores. No ano de 2023, foi antes dessa abertura para todos os consumidores da alta tensão, a gente teve 6.800 migrações de consumidores para o Mercado Livre. E 2023 já foi um ano atípico, ele já foi um ano maior do que os outros, porque a proximidade da abertura já estava fazendo esse mercado se movimentar mais. Em 2024, a gente teve então 23.700 migrações de consumidores para o Mercado Livre, e 2025, a gente até agora, até outubro, eu acho que é esse número aí, a gente já atingiu 20.600 migrações. Eu costumo falar que a gente levou, né, você falou, a abertura, o consumidor livre foi criado lá atrás, né? A gente levou 25 anos para chegar em 30 mil consumidores no Mercado Livre. Em 2 anos, a gente já conseguiu quase o dobro desse número de consumidores. Então, essa abertura do mercado foi um sucesso para a alta tensão. A gente teve o interesse dos consumidores, as instituições conseguiram se preparar para operacionalizar isso, os agentes também. E agora, isso fez com que o mercado, esqueci desse slide aqui, isso daqui é interessante. Isso daqui é a representatividade do Mercado Livre no consumo de energia no país. A gente atingiu hoje 43% do consumo de energia elétrica do país já está no Mercado Livre. A gente passou anos num platô de 30%, aí chegou 33%, ia devagarinho aumentando. A gente aumentou quase 10 pontos percentuais num período aí de 2 anos. Então essa é a tendência, o Mercado Livre ele tende a representar uma parcela maior do consumo. A gente deve, em breve, aí eu acredito que a gente já passe da metade, com a abertura para baixa tensão, isso vai aumentar ainda mais. Bom, e aí vem o próximo passo, né, que foi instituído pela Lei 15.269, que é a abertura para baixa tensão, que é algo que já é discutido há muito tempo. Eu acho que era um desejo do mercado essa abertura, você dá essa liberdade de escolha para o consumidor. Então, os prazos aí que a Isabela já falou, né? Em novembro de 27 a gente tem a abertura para os consumidores das classes industrial e comercial, aí a gente já está falando então, até hoje a gente tem um mercado que potencialmente tem 200 mil consumidores, pode chegar a isso. Novembro de 2027 esse mercado potencial já sobe para algo em torno de 6 milhões de consumidores.
e 36 meses, então no ano seguinte, novembro de 28, aí a abertura para todos os consumidores do país. E aí a gente já está falando então dos 94 milhões de consumidores que vão poder migrar para o Mercado Livre. É claro que a expectativa não é que todos migrem, né? Isso a Isabela levantou, eu acho que é um ponto muito importante, né? Característica dessa abertura aqui no país, ela não é uma abertura mandatória, né? E eu acho que isso, e o ponto que você levantou eu acho muito importante, porque primeiro que todo mundo fala de liberdade para o consumidor, eu acho que conceitualmente, né, liberdade inclui também ele poder ficar como ele está. Né? E outra que você cria essa saudável competição entre mercado livre e mercado regulado. Então, se o mercado livre não estiver atendendo, não estiver bom, o consumidor pode voltar para o mercado regulado. Você vai ter sempre esse parâmetro. Bom, e aí, a Thalita falou da preparação, né? A gente já avançou bastante na preparação para a abertura para baixa tensão, preparando o mercado para a abertura para alta tensão. Então, hoje, um ponto positivo do Brasil ter demorado para avançar na abertura é que a gente pôde ver todas as experiências internacionais, o que deu certo, o que não deu. E eu costumo falar que a gente vai ser benchmarking no internacional na forma que a gente se estruturou para operacionalizar essa abertura. Então, a gente criou a regulação foi muito simplificada e os processos, né, de migração de consumidor, de tratamento dos dados de medição, eles já foram muito simplificados para a abertura para alta tensão. Então, hoje, um consumidor que quer migrar para o Mercado Livre, o comercializador varejista, toda a troca de informações se dá por APIs, as distribuidoras são conectadas à CCE, conectado com todos os comercializadores. Então, essa troca de informação é muito simples. A gente criou a regulação estabeleceu um modelo de agregação dos dados de medição, que simplificou muito o tráfego de informações, o volume de informações tem que ser tratado, né? E todos os dados de medição são coletados pelas distribuidoras e enviados para um ambiente em nuvem, e a CCE vai lá, o comercializador pode ir lá buscar o dado, a CCE vai lá, busca, agrega e contabiliza o mercado. É um modelo escalável, é um modelo que já está preparado para baixa tensão. A gente pode escalar esse modelo e tratar assim todos os dados da baixa tensão. Então a CCE costuma falar que já está pronta para abertura para baixa tensão, e de fato, porque o modelo está criado. Claro que precisa avançar em simplificações, mas muito já foi feito, que nos torna preparados para esse próximo passo. Mas o que ainda precisa? A gente precisa ainda avançar mais em algumas simplificações, né? Porque quando você fala da baixa tensão, primeira coisa que a gente sempre defendeu, embora o Ministério colocou na consulta pública do supridor de última instância a necessidade de troca do medidor. Mas a gente sempre defendeu que a troca do medidor ela é importante, mas ela não é condição. Você pode abrir o mercado sem trocar medidor e você trata o dado de medição que hoje existe para o cativo e usa ele no livre. Então isso precisa ser estabelecido na regulação e na CCE nós já fizemos uma proposta de como tratar isso. Em breve a gente deve apresentar no Ministério, na ANEEL, para a gente poder avançar nessa regulação. Um ponto importantíssimo, que o Ministério já abriu uma consulta pública, que é o estabelecimento do supridor de última instância. Né? O supridor de última instância é uma figura que assume o atendimento ao consumidor em caso de problema com o comercializador que o atende. Porque eu costumo falar assim, a distribuidora não quebra. Né? A distribuidora, no máximo, sofre uma intervenção da ANEEL e ela continua operando. O comercializador, não. O comercializador está no Mercado Livre, ele tem liberdade para assumir o nível de risco que ele achar adequado. E, eventualmente, um comercializador pode quebrar. Só que os milhões de consumidores que esse comercializador varejista atende, né, lá na frente, eles não podem, do dia para a noite, se verem sem fornecedor de energia elétrica. Então, o papel principal do supridor de última instância é dar essa segurança para o consumidor, que ele tem garantido, mesmo tendo algum problema com o seu fornecedor, ele vai ter a continuidade do suprimento garantida. Outro ponto importante que também está avançando na regulação é o Open Energy. A ideia do Open Energy é muito similar ao Open Finance. A ideia é, no futuro,
quando começar a se falar de abertura de mercado tal, e você está na sua casa, fala assim, pô, será que esse negócio é bom? Eu posso ir lá e dar o consentimento para várias comercializadoras acessarem os dados meus na distribuidora e me enviarem propostas para eu migrar para o Mercado Livre. E a mesma coisa vale para quem está num comercializador e quer saber se tem alguma coisa melhor aí, algum outro fornecedor oferecendo coisas melhores. Então, a gente está avançando nisso, a CCE deve ser atuar como um hub nesse processo do Open Energy, a ANEEL já está avançando nessa regulação. Outros pontos importantes de aprimoramento de segurança do mercado, né, mais ainda com a abertura do mercado, a segurança recebe uma importância ainda maior. Aprimoramentos na formação do preço do mercado. Recentemente a gente concluiu um projeto Meta 2, que estudou formas de inserir ofertas na formação de preço do mercado de energia. Hoje nossa formação de preço é por custo, é feita por modelos matemáticos. E isso deve avançar, inclusive a lei deu abertura para esse avanço ao mudar um dispositivo lá da Lei 10.848 e novos produtos e serviços. E um ponto importante, só para finalizar aqui minha fala, esse era o último slide. Bom, alguns requisitos fundamentais, a gente entende que nesse novo mercado tecnologia vai ser importante, simetria de informação e a conscientização do consumidor. Mas para terminar, assim, que eu queria falar, eu acho que ainda tem avanços, tem pontos na regulação que precisam ser avançadas, e diz muito respeito a um ponto que a Absolar atua, que é incluir a geração distribuída na abertura do mercado. Hoje, muitas vezes a abertura do mercado é vista como antagonista da geração distribuída. E eu acho que não, tem espaço para a geração distribuída crescer no Mercado Livre. Só que a regulação precisa avançar. A ANEEL, na consulta pública 07, ela está fechando agora, ela publicou a nota técnica, e hoje alguém que tem geração distribuída que quer ir para o Mercado Livre precisa ir como gerador de energia. Isso traz uma complexidade que na prática inviabiliza. Então, é necessário que a regulação estabeleça modelos mais simples que permitam que a geração distribuída vá para o Mercado Livre, que ela possa vender excedentes para outros consumidores, e isso é plenamente viável. Eu acho que é os próximos avanços aí que a gente deve ter. Obrigado. Eu trabalhei com o César durante 8 anos, né? E desde que eu cheguei na CCE, você falava isso, né? A GD, ela é viável essa sinergia entre o ambiente livre e o ambiente regulado, ela existe. Basta a evolução da própria regulamentação. Mas e essa sustentabilidade entre os dois ambientes, né? Isso para mim era o esqueleto, né? A diretriz principal daquele novo modelo de 2004, da Lei 10.848. Né? Então, é essa sustentabilidade entre os dois. E a gente está vendo isso, né? Vai ver isso acontecer. E agora a gente vai ver, o Joviano vai mostrar para a gente o que será. Eu sei que a Deloitte, ela tem uma série de agentes que procuram, né, como consultores, e qual é a perspectiva de vocês? Quais são as oportunidades e os desafios que vocês veem com essa nova regulamentação, com a lei, né, 15.269? Pessoal, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer aqui a Absolar em nome da Thalita, aqui especialmente. Muito obrigado pelo convite. E também agradecer aqui aos colegas de painel. Eu acho que é um tema muito relevante hoje, né? A gente está discutindo vários avanços importantes no marco setorial hoje no país. E, obviamente, esses avanços, eles trazem oportunidades, né? Desafios e oportunidades também. Então, só falando um pouquinho aqui da Deloitte, né? Então a gente tem 180 anos de história, né? No Brasil aqui a gente está em aproximadamente 8.000 profissionais já hoje. Trabalhamos com uma vasta gama de serviços profissionais, né? Que nós chamamos. Então temos a área de auditoria, como é mais conhecida, mas também temos os serviços de consultoria. E agora mais especificamente no setor elétrico, a gente está trabalhando com algumas verticais de negócio.
Então, com uma análise técnico-regulatória, desenvolvimento e estudos de novos modelos de negócio também, suporte a projetos e M&A, né, e leilões também, seja de armazenamento, de energia, projetos de pesquisa e desenvolvimento também, a gente atua muito forte com isso, dos mercados americano, europeu, asiático. Então estamos trazendo fazendo esse acoplamento com os demais mercados também. E também a gente desenvolve programas de treinamento e capacitação profissional, desenvolvemos aí algumas missões internacionais também, tá? Para discutirmos alguns temas. E, obviamente, a abertura de mercado é uma questão que a gente vê com carinho, né? Nós já participamos muito de perto da abertura de alguns estados dos Estados Unidos, também participamos de alguns cases na Europa, principalmente com relação à digitalização das redes de energia, de distribuição, né, que é um fator importantíssimo. Inclusive temos a portaria 111, né, do Ministério desse ano, salvo engano de agosto, que estabelece lá a digitalização das redes de energia no segmento de distribuição, então isso é muito importante também, mas é um assunto que a gente vem acompanhando aí com muito carinho, tá? Nós temos um centro de pesquisa de Energy e Industrials, né, que compreende toda a cadeia, não só do setor de power, como também de várias indústrias, né? Aqui eu trouxe 2 exemplos de publicações que nós temos, né? Então tem uma publicação muito recente que nós fizemos também sobre sistemas de armazenamento, então a gente acompanha como é que o armazenamento, por exemplo, está sendo inserido, novos modelos de negócio também estão sendo inseridos, por exemplo, no mercado holandês, em outros mercados de energia também na Europa. E também a gente lançou recentemente o Outlook nosso 2026, né, do mercado de Power e Utilities mundial. Então são 2 exemplos, vocês podem acessar aqui pelos QR Codes aqui que estão na tela. Mas já entrando aqui um pouquinho na questão que foi proposta aqui, a gente tem uma crescente necessidade, né, de mudar o marco legal aqui do setor elétrico, né, por 2 motivos. Então, o primeiro motivo é o empoderamento do consumidor, isso tem sido uma constante nos últimos anos, né, a gente tem acompanhado muito a evolução da geração distribuída, a gente também tem acompanhado muitas outras questões, e aí eu acho que a abertura de mercado ela vem para reforçar isso. O César falou na questão da agregação de medição, eu tenho muito apreço pelo tema, né? Foi tema da minha dissertação de mestrado junto com o professor Dorel, né? A gente discutiu muito com a CCE, com a ANEEL também, como fazer a implementação da agregação de medição, então discutimos muito presentemente lá com os agentes setoriais também. Então, isso são coisas que vão ser mudadas, né? Estão mudando, né? Então, o empoderamento do consumidor é uma tônica, e a outra tônica é o avanço efetivo das tecnologias, né? A gente não tinha, como a Thalita bem falou, a gente não tinha lá há 10, 15 anos atrás essa multiplicidade de fontes renováveis que nós temos hoje, né? Então, a solar fotovoltaica é uma tecnologia, a gente está vendo outras tecnologias emergentes sendo discutidas, lógico que em graus diferentes de maturidade, assim como sistemas de armazenamento eletroquímico, sistemas de armazenamento também de usinas reversíveis, né, que é um tipo de armazenamento, e também outras tecnologias como hidrogênio de baixo carbono, né, que a gente vem acompanhando as discussões mundialmente também. Então, são essas 2 temáticas aqui, né, que a gente traz. E, obviamente, né, essas temáticas, elas necessitam de mudanças estruturais regulatórias, tá? Porque sem isso você não tem modelo de negócio para remunerar esses novos modelos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de baterias, e aí eu vejo uma tendência muito forte de baterias acopladas com solar fotovoltaica, por exemplo, atuando como agentes agregadores, por exemplo, agregadores de serviço, né? A gente vê isso muito em outros mercados também, é uma figura que já está presente. Eu acho que a gente tem uma discussão aqui regulatória muito importante ainda para ganhar tração sobre a agregação de serviço, né? Não só sobre a agregação de resposta da demanda também, mas outros tipos de agregação que podem ser feitos, né? Então a gente também
tem esses caminhos para seguir, mas precisamos que a regulação ela acompanhe isso, né? E aí é claro, né, que as mudanças que a gente teve na 15269, principalmente, elas são muito impactantes, muito importantes. Mas eu separei aqui 3 temas, basicamente, para falar, né, até por conta do tempo também. Então, o primeiro tema é justamente o armazenamento, né? O armazenamento, principalmente via baterias, certamente ele vai ser uma mudança aí muito radical em termos de como que a gente insere essa tecnologia na matriz, né? Então, a depender de como a ANEEL vai regular o marco regulatório, agora que ela precisa fazer toda a regulação setorial para armazenamento, então ela pode promover e habilitar outros modelos de negócio também para armazenamento, seja via peak shaving, seja via fornecimento de outros serviços também, e principalmente aí pode ter uma contribuição bastante grande com relação à redução do curtailment. Isso é armazenamento de grande escala, tá, pessoal? Armazenamento, porque o armazenamento a gente precisa qualificar um pouquinho, né? Quando a gente fala em grande escala, a gente está falando dessa regulação que está sendo posta aqui, mas obviamente a gente também tem o armazenamento de pequena e média escala, que é principalmente aplicado em indústrias, né, no segmento de C&I, comércio e indústria. Então, para esse armazenamento de grande escala, a depender de como sai a regulação, vai ser possível, pelo menos é o que a gente vê também em outros mercados, assim como o Chile, né, e a Argentina também, que realizou recentemente um leilão lá, né, de armazenamento, habilitando novos negócios. Então, o segundo ponto que eu trago aqui é a autoprodução de energia. A autoprodução de energia é um modelo bastante que ganhou tração, principalmente lá em 2022, 2021, mais ou menos, muito para fazer rede de encargos setoriais, porque quem é autoprodutor de energia é isento de alguns encargos setoriais. Então, obviamente, você tem um incentivo econômico do consumidor para poder migrar para essa estrutura de autoprodução, que não é uma estrutura simples de ser construída, tá? Então, tem que ter um incentivo econômico. Então, quando a gente olha para a 15269, eu acho que traz um balanceamento bastante interessante aqui para o segmento de autoprodução, porque define regras mais claras, né, principalmente em composição societária, né, em termos de algumas cargas ali que podem fazer autoprodução de energia, né? E obviamente, né, você tem a temática dos cortes de geração de energia, que não é só uma temática que está presente aqui no Brasil. A gente vê outros mercados também, os cortes de geração de energia saudáveis são em torno de 3%, 4%. Isso, inclusive, é uma ferramenta do operador do sistema para manter a operação ali segura do sistema e não ter nenhum descasamento entre carga e geração de energia que causa desbalanceamento de frequência. Então, é claro que a gente olha assim, essas mudanças, né, também no termo de curtailment, que agora traz algumas questões muito importantes lá, 15269, né, que é a remuneração, o que pode ser feito com curtailment, principalmente de razões elétricas, energéticas e outras razões também. Então, basicamente, são esses 3 temas aqui que eu trouxe, que a gente vê de aperfeiçoamento que foi trazido. Lógico, tem algumas temáticas aqui que elas carecem, e é o rito normal da ANEEL fazer a regulamentação delas, mas que podem habilitar modelos e a gente ter um setor elétrico cada vez mais aprimorado e moderno, né? Aqui, né, a gente também tem o que a gente traz aqui, né, de oportunidades. Então, armazenamento, a gente pode colocar agregação de serviços, né? A autoprodução de energia, por mais que tenha algumas restrições lá na legislação, a gente acredita ainda que vai ter um espaço bastante importante aí nos próximos 2 anos, aproximadamente, né? E, obviamente, lá a reestruturação tarifária, né? Eu brinco que sem sinal de preço econômico, principalmente na baixa tensão, não faz sentido você fazer reforma setorial ou ela vai ficar comprometida, né? Então, você tem que ter um sinal econômico para o consumidor e reestruturar as tarifas. Eu acho que a ANEEL está tocando o assunto muito bem lá, principalmente com os sandboxes tarifários que estão sendo pesquisados. Era isso, pessoal. Obrigado. Você trouxe aqui alguns insights que a gente nem tinha abordado, a digitalização, né,
a autoprodução, né? A gente nem teve tempo, né? Porque é tanta coisa, né? Mas e o sinal de preço, né? Sinal de tarifa, de sinal de preço, né? O próprio César abordou a questão da formação do preço no ambiente livre e o aprimoramento do sinal tarifário para que a gente possa efetivamente dar o empoderamento ao consumidor, porque ele precisa desse sinal para ele poder ser o dono da própria energia que ele gera e consome. E eu queria, eu acho que a gente está caminhando aqui daqui a pouco para o final, botar assim uma pergunta que aí eu acho que uma pergunta aí vocês podem responder, podem também fazer já uma consideração final. Eu acho assim a lei 15.269, ela trouxe muitos desafios para o setor elétrico e muitos desafios para as instituições, em especial, né? E para o Ministério, para a EPE, para a CCE, para o ONS, para a ANEEL. Então, assim, a gente tem que priorizar, né? Então, na visão de vocês, a priorização para que a gente possa ter né, a tarifa social, né, muito bem representada ali isso eu acho que já está bem encaminhado, mas que a abertura de mercado, armazenamento, leilão de reserva de capacidade, enfim, é uma série de temáticas que a gente vai ter que escolher, né? Eu sei que a agenda da ANEEL já deu um bom norte do que priorizar, mas a gente também tem muita regulamentação pelo próprio Ministério. E assim, fiquem à vontade para fazer uma consideração final. Obrigada, Thalita. Acho que todos nós, assim, as primeiras horas depois da publicação da lei é parar para ver tudo isso, né? Ver daquele universo de comandos ali, o que impacta em cada uma das atividades das nossas instituições, né? Então, lá no Ministério, não só a gente vai precisar de rever diversos atos, né, decretos, portarias, como mudar procedimentos mesmo. Então, quando a gente fala, por exemplo, a lei trouxe mudanças no REID, né, incluiu o REID de armazenamento, incluiu aquela questão do REID para microgeração distribuída com armazenamento. Então, tem muita coisa que a gente vai precisar, de fato, publicar portaria, publicar decreto, mudar procedimento, e o que está fazendo agora é isso que você falou, né? Estruturar tudo o que precisa ser feito e priorizar. Algumas prioridades, elas já estavam meio que definidas mesmo antes da conversão, né? Então, ainda quando a gente estava com a medida provisória 1.300, o Ministério já tinha aberto algumas consultas públicas, então a gente já vinha tratando de digitalização, a própria consulta pública do supridor de última instância, a gente já vinha com um trabalho muito próximo com a CCE, discutindo com a CCE, com a ANEEL, e a gente já está no processo final, né, de análise de contribuições dessa questão do supridor de última instância, então deve ser uma das primeiras coisas que a gente vai conseguir atualizar, mas tem muita coisa que a gente vai precisar fazer também rápido, assim, tem vários decretos que eles hoje não conversam com a lei. Então, o Ministério hoje, todas as frentes de trabalho, todas as secretarias têm um conjunto de atividades para fazer com que os nossos atos e os nossos procedimentos conversem com as mudanças legais, né? Então, acho que eu nem consigo fazer uma ordem de prioridade, porque tem muita coisa em paralelo, assim. O importante é que a gente já está com todas as nossas equipes trabalhando para puxar mesmo essas mudanças. Certamente o decreto do Sul e o leilão de bateria, eles são uma das nossas prioridades, assim, lá no topo da lista, né? Porque a gente entende a importância, especialmente, de abrir esse caminho para o armazenamento, como a Renata colocou. Então, deve ser uma das primeiras medidas, mas tem muita coisa a ser feita, muita coisa, muito trabalho. Então, gente, obrigada. Eu já queria, aproveitando já que é a fala final, para agradecer o convite da Absolar, né, por a participação nesse evento aqui, e dizer que o Ministério está à disposição para a gente discutir o que vem pela frente, né, muita coisa ainda precisa ser discutida, tem muito detalhe ainda para ser conversado, então o Ministério está à disposição para a gente continuar construindo aí o setor. Obrigada.
Bom, é exatamente como a Isabela falou, né? Saiu a gente lendo lá, vendo o que tinha impacto imediato. Para a CCE, tem muita coisa que impacta na operação do mercado, mas é pouca ou nenhuma coisa que é auto-aplicável ali. A gente depende da regulação do Ministério e da ANEEL, dependendo do assunto lá. Tinha aquela questão do curtailment, o artigo que foi vetado, que lá dava uns prazos lá que não sei como é que ia ficar, mas esse agora não tem prazo, mas está lá, tem que fazer, tem que calcular o ressarcimento, tudo isso daí a gente já está vendo. Alguns pontos a gente já tem conversado com a ANEEL para ver a forma que a gente tem que atuar, por exemplo, fim do desconto para o consumidor que migra a partir de agora. No nosso entendimento, o que conta é a denúncia, né? Quando ele avisou que ia migrar, porque senão você vai pegar aquele que está no meio do caminho lá e... Então isso a gente está combinando com a ANEEL, porque de alguma forma a gente precisa começar a dar um tratamento, né? Questões de autoprodutor também. Mas eu acho que os demais pontos são pontos que o setor já estava trabalhando, né? Então eu acho que não é nada assim, nenhuma surpresa e que agora a gente vai correr atrás, né? Então a abertura do mercado é um trabalho que as instituições, o mercado já está querendo isso, já está se preparando para isso há bastante tempo. A possibilidade de mudança no preço também, né? Eu comentei, a gente está finalizando agora o projeto Meta 2 e todo mundo anseia por esses aprimoramentos. Então eu acho que é claro que é muita coisa, mas eu espero que assim demora tanto para sair um marco regulatório que agora a gente implemente também, né? Não vamos ficar mais uma década para conseguir implantar esses aprimoramentos que a lei nos deu chance de avançar. Então eu acho que é isso. Bem, do ponto de vista da EPE, a gente é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério, né? Então, nossa função já é, de fato, subsidiar, né, municiar o Ministério para que a gente possa implementar da melhor forma e avaliar essas políticas públicas. Então, quando, né, sai, né, essa discussão regulatória, legislativa, né, sai uma nova lei, a gente fica feliz ao ver que muitas discussões que estão ali postas foram discussões que já foram trazidas que vêm sendo trazidas há muito tempo no estudo de planejamento. Então a gente consegue enxergar essa construção, né? Qual foi a primeira vez que a EPE colocou ali a bateria como sendo uma indicativa na cesta de oferta do PDE, né? Qual é a primeira vez que a gente, de fato, conseguiu mostrar que ela se tornou competitiva no PDE 2034? Agora, já com essa visão no PDE 35, que eu já antecipei, que deu um spoiler, né? Que essa indicação vai subir um pouquinho mais, né? Então, eu acho que a gente tem que enxergar por esse lado positivo, né? Como uma oportunidade, de fato, da gente engrenar alguns assuntos que, por vezes, demoram muito até a gente conseguir, de fato, né, colocar em prática e transformar em realidade aquela visão de futuro que a gente enxergou há anos atrás. Então, eu acho que eu tenho esse olhar positivo sobre essa etapa, né? Eu acho que é uma etapa que concretiza, apesar dos desafios que ela traz, né? Nem sempre está tudo da forma que a gente gostaria, mas, enfim, também, né, seria muito monótono se assim fosse, né? Então, a gente sempre comenta aqui que a EPE ela é uma empresa de pesquisa, né? Então, a gente tem a função de coletar as informações e transformar as informações em inteligência, né? Para que a gente possa contribuir com essa construção regulatória, legislativa, da operação. A gente tem uma aproximação muito forte com o ONS nessas discussões. Eu até destaquei aqui na discussão do LRK para armazenamento. A gente construiu conjuntamente a questão do requisito de grid forming, né? Tem sempre trabalhado junto nas discussões de margem de escoamento, que é um ponto também muito sensível hoje em dia, né? Dado esse grande panorama de entrada de grandes consumidores, principalmente data center aqui na região de São Paulo. Então enfim, eu acho que é isso, Thalita. Assim, eu acho que a gente tem que olhar sempre para o lado positivo, né? Entendendo como será uma oportunidade de fácil avanço. Vai exigir um trabalho nosso bastante agora de articulação entre as instituições setoriais, né, o mercado de forma geral, para que a gente possa construir junto da melhor forma possível. Obrigada, Renata. Giovanni, você não é instituição, mas você representa o mercado também. Então, como é que o mercado atua? Não,
tirar aqui, né, porque estão... só agradecer aqui de novo, né, a Bessolar aqui, né, e do lado, colocando o chapéu de consultor aqui para o mercado, né, contem conosco também para estruturar os seus modelos de negócio, estruturar a estratégia de vocês para a participação no LRCAP, por exemplo, né, estruturar também outros modelos novos modelos de negócio que serão advindos dessa nova regulamentação que está posta, né. E do lado institucional também, contem conosco também, com a nossa experiência internacional para as discussões, para participar das discussões, para a construção dessas discussões em conjunto. Muito obrigado. Obrigada. Giovanni, Renata, César, Isabela. Em nome da Bessolar, eu agradeço a participação de vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês, porque eu falo, eu sempre aprendo. Eu acho que eu aprendo cada dia e sempre. E a Bessolar, ela tem essa ação de construção. Então, por que eu perguntei das instituições, né, principalmente? Porque nós queremos o quê? Previsibilidade, né? Nós, para os nossos associados, a gente quer previsibilidade. E para isso, para quê? Para a sustentabilidade dos nossos negócios. Então, é isso que a gente quer e é isso que a gente quer que vocês contem conosco. Esse olhar que a gente tem sobre o negócio, sobre o impacto financeiro para os nossos associados. E contem conosco, né? Obrigada, tá?